seguir então? Vamos com o mercado da bola, porque a gente gosta de mercado da bola e é o mercado do Verdão. Por isso o Flávio Latifi chegou, ele, seu bigodão. E aí, Latifi, tudo certo, querido? Quanto você gastou de laque hoje? Nada, não é laque, é uma pomadinha Agora só. ele reapareceu, ele andou sumido, sabe? A gente procurar, cadê o Latifi? Ah, não, Latifi, Quanto você gastou não de pomada sei. hoje? Pouca coisa, só pra ficar bonito pra aparecer no programa. Ô, Latifi, é o seguinte... Aníbal Moreno, hein? Palmeiras está negociando com o River Plate. O River queria, a princípio, um contrato de empréstimo, mas o Palmeiras falou: não, senhor, meu jogador está valorizado, quero negociar. É assim, não quero muito ficar com ele, quero negociar, mas aí também não. Aí já é demais. Então, eles estão conversando sobre uma compra definitiva? Pois é, Lu, como a gente já falou aqui no De Primeira, nessa reta final de temporada, o Aníbal é um dos jogadores que deve deixar o Palmeiras para o ano que vem. E qual foi o problema que o Palmeiras encontrou nesse início de mercado? É que os interessados no Aníbal, todos eles são do futebol argentino, né? Se fala de River Plate, Boca Juniors, uma volta ao Racing, né, de onde ele veio. Só que todas essas abordagens que o Palmeiras recebeu, elas são por empréstimo. E o Palmeiras não tem interesse em emprestar um jogador que acabou de ser convocado para a seleção argentina. O Aníbal recebeu a oportunidade do Scaloni em outubro, recente. E aí o Palmeiras deu esse recado ao mercado de que não vai aceitar emprestar o Aníbal. A ideia é tentar recuperar os quase 40 milhões de reais que o clube investiu no fim de 23 para trazer o Aníbal. E se a gente for lembrar como foi essa negociação, o Palmeiras demorou muito para conseguir o Aníbal. Era para ter contratado no meio do ano de 23, não conseguiu, e aí só conseguiu no final daquela temporada, e acabou que nas duas últimas temporadas o Aníbal fechou o ano em baixa, né? Ele termina o ano como reserva nesse ano, a final da Libertadores o Palmeiras só entra com o Andreas Pereira como meio-campista de origem, e acabou que o Aníbal perdeu esse espaço. O Aníbal ele já jogou na base do River e vê com bons olhos essa transferência também. Então, sabendo disso, o River Plate decidiu que vai preparar uma oferta e vai avançar para comprar o Aníbal Moreno em definitivo. O Palmeiras sabe desse interesse, mas até o momento não recebeu nada oficial. Fato é que o Aníbal é cotado a ser vendido, e lembrando que o Palmeiras tem uma meta de 400 milhões em venda no ano que vem, então o Aníbal ajudaria a compor essa equação. Custou, como você falou, né? Custou 40 milhões de reais, né, Latifi? Teve uma queda de rendimento ali no fim da temporada. O próprio Emi Martínez também, né, não conseguiu ser um substituto imediato, então o Palmeiras busca um primeiro volante, ainda mais com essa saída aí mais possível nesse momento do Aníbal? O Palmeiras ele define que essa posição, né, o camisa 5 é uma prioridade no mercado, a gente publicou isso, falou sobre isso nas últimas semanas, e um dos dois teria que sair. Só que o Aníbal, ele já teve 2 temporadas completas no Palmeiras e em ambas demonstrou uma queda de rendimento muito grande no segundo semestre. O Emiliano, apesar de não ter se adaptado muito bem nessa primeira temporada, ele vai ganhar esse voto de confiança para ficar mais um ano. Lembrando que o Emi também custou ali seus 45 milhões de reais. E o Palmeiras também não quer se desfazer dos dois jogadores, porque ambos são convocados para as seleções, né? Tanto o Emi para o Uruguai, tanto o Aníbal para a Argentina. Então, o Palmeiras vai abrir mão do Aníbal por essa questão de cair de rendimento na segunda temporada, na segunda parte da temporada, e por também ter ficado marcado esse ano pela expulsão no jogo contra o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Comprometeu o time ali. O Palmeiras perdoou no primeiro momento, abraçou o jogador, só que no final da temporada, novamente, ele teve uma queda de rendimento brutal, tanto é que virou reserva mais uma vez. E por isso é para negociar, PVC? Eu não tenho certeza, não tenho certeza. O Emi eu acho que sim. O Aníbal é diferente. A gente falou ontem sobre o De Arrascaeta, não falamos? Por que o De Arrascaeta Sempre a gente fala todos os dias do Arrascaeta. Ele merece, né? Ele merece. Por que o Arrascaeta melhorou muito em 2025? Por um trabalho físico com ele. Se você tem um jogador que 2 anos seguidos cai no segundo semestre, você acha que ele faz o quê no segundo semestre? Ele namora mais, ele bebe mais, sai mais à noite, vai mais para balada? Ou a questão física pode ser um fator preponderante? Então, foi isso que aconteceu? É isso que tem acontecido? Eu acho que tem que estudar isso.
se você tem um jogador que vai bem no primeiro semestre e cai muito no segundo, a questão física pode ser decisiva. E você pode entender que não é você rifar o jogador. Entre Aníbal e M, acho que o Palmeiras precisa de um outro 5, que seja mais confiável do que os dois, que pode vir para ser titular e pode ter o Aníbal pode sair porque eu dá um 5 extraordinário, eu compro o Fernando Redondo no ápice, que vai custar mais caro, e aí eu preciso abrir mão do Aníbal pelo dinheiro. Mas se é porque ele cai de produção fisicamente no segundo semestre, eu preciso entender fisicamente o que está acontecendo. Entre Aníbal e M, tecnicamente não tem dúvida que o Aníbal rendeu mais do que o M, embora o Aníbal tenha sido comprometedor em alguns momentos. Então, eu preciso de outro 5. Precisa. De alguém que chegue para ser titular ou disputar a posição com o Aníbal. Mas entre o Aníbal e M, sai o M e fica o Aníbal. Agora, 40 milhões de reais é o valor que o Palmeiras quer recuperar para negociar esse jogador. O River está insistindo, né? Tanto que está tentando comprar. Tem bala na agulha o River hoje para fazer esse investimento? Não tem para comprar é muito difícil. O River não vai comprar o Aníbal, ele quer por empréstimo. O River está percebendo o quê? Que ele tem um jogador que tem condição física para jogar a quantidade de jogos que o River joga, que é muito menor do que o Palmeiras, que vai jogar o ano inteiro fisicamente em bom nível. E o River não vai disputar a Libertadores do ano que vem. E não vai jogar a Libertadores do ano que vem. Então o Palmeiras não vê o River como aquele rival direto, né? O Palmeiras sempre se preocupa muito quando vai abrir mão de um jogador se é um rival direto. O River não vai participar da Libertadores. Qual é a possibilidade? Talvez o River não chegue aos 40 milhões que o Palmeiras pagou pelo Aníbal. Mas uma possibilidade é comprar uma parte dos direitos, aí pagaria proporcional. Por exemplo, pagar 4 milhões de euros por 50% do jogador, o Palmeiras tem 80% do Aníbal. É uma possibilidade. Se o Palmeiras está disposto a perder o atleta, como é o que parece, é uma saída também. E aí, Mussete, dá jogo, será? Dá negócio? Essas conversas aí vão ter um desfecho positivo? Eu acho que para o Palmeiras poderia dar desde que fosse uma negociação em definitivo, com alguma boa compensação financeira, talvez algum jogador do River que interesse ao Palmeiras. Não dá pela última fase aí do campeonato, da temporada, para o Palmeiras se livrar de um jogador que foi convocado para a seleção argentina até outro dia. O Palmeiras me parece que trabalha com convicção, não na base da pressão, do que a torcida ficaria feliz com uma notícia. Então o caso do Mikael é um caso, o caso do Aníbal para mim é outro. Então, se o Palmeiras for negociar, que seja por algo que vale a pena. Se for para emprestar, me parece que seria bom deixá-lo na pré-temporada e esperar que ele melhore, que seja uma opção no elenco e você traz alguém melhor para ser titular.